Louvado e engrandecido é o nome dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Já vai se alegrando bastante, porque Deus, Ele mandou te entregar um recado muito especial para o dia de hoje. Você pode ter a certeza que quando Deus manda, Ele já tem planos para abençoar quem obedecer. Porque às vezes nós passamos por certo tipo de situações por falta de obediência. Por quê? Porque as bênçãos que enriquecem e não acrescenta dores que Deus libera, você pode ter a certeza, vem tudo através da obediência. A Bíblia Sagrada, ela tem 8.000 promessas e são recheadas literalmente de promessas e bênçãos extraordinárias para os filhos e para as filhas do Deus vivo. E às vezes nós passamos por situações de humilhações, de vergonha, nós passamos por situações aí constrangedora, porque nós não obedecemos. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jonas, que Deus deu um decreto para ele, deu uma ordem, e ele desobedeceu e foi para outro lugar. Deus falou para ele pregar em Nínive. Ele desobedeceu e foi para Jope. Aí onde veio todas as maldições na vida daquele homem que não obedecia ao Deus vivo Todo-Poderoso. Quando você tem um chamado, quando você é escolhido por Deus, que eu tenho certeza que você é um escolhido, uma escolhida, porque o nosso Deus fala que não foi você que escolheu a Ele, mas foi Ele que te escolheu. Você pode ter a certeza que você é um escolhido, é uma escolhida desde o ventre da sua mãe pelo próprio Deus. É escolhido a dedo pelo Deus vivo Todo-Poderoso. E às vezes nós não obedecemos o chamado, nós não obedecemos o ministério que Deus colocou, porque às vezes as pessoas não entendem isso de ministério. O ministério significa um chamado que Deus dá, a unção que Deus derrama na vida da pessoa para usar aquela pessoa com cura, prodígios, maravilha, usar essa pessoa aí com a unção de prosperidade, e você não tem unção de prosperidade territorial. São unção que Deus derrama na vida da pessoa, quando a pessoa realmente busca, e quando as pessoas realmente é leal ao Deus vivo Todo-Poderoso. Isso aí Deus derrama e coloca, porque agora no final dos tempos tudo aí está bagunçado, porque principalmente no meio evangélico, porque as pessoas não estão visando a obra de Deus vivo, as pessoas visualizam mais os bens financeiros. É isso que está acontecendo, mas foi profetizado pelo próprio Jesus que quando nós estivermos no final dos tempos, isso iria acontecer. O amor de muitos iria esfriar. Ele não falou que é de todos, falou que é de muito. E às vezes você está passando por essa situação, porque às vezes o próprio amor que você tinha pelo Deus vivo Todo-Poderoso esfriou e você está visualizando outras áreas e deixando o nosso Deus de lado. Por isso que às vezes as tuas coisas não andam, você fica aí enrolado, endividado, às vezes você não recebe cura, às vezes você não recebe as promessas que Deus tem para te entregar. Por quê? Porque você não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu, quando faço essa pregação, e foi o Deus vivo Todo-Poderoso que pediu para mim fazer, eu falo sempre sobre a minha posição. A minha posição é um testemunho que eu vou contar que não é muito agradável, porque eu não consegui fazer o chamado que Deus me chamou. Eu tinha uma empresa, essa empresa eu cuidava muito dela, porque era uma coisa que eu sempre gostei, é uma área que eu sempre mexi, que eu mexo com estética, desde a época, eu muito novo,
novinho, comecei a trabalhar com isso aí, nesse ramo, com idade de 14, 13 anos, nessa farda por aí. E olha que eu estou com uma bagagem tremenda, já passei por vários lugares, trabalhei em várias empresas, e quando eu passei a ser dono quase 30 anos que eu passei a ser dono. E aquilo ali me gerou uma situação que eu gostava, porque eu sempre fazia o serviço muito bem feito. E aonde eu montava, me estabelecia e chamava atenção. Por quê? Porque é a clientela VIP que Deus mandava. Eram pessoas que tinham um certo crédito comigo, que conhecia do serviço, conhecia da mão de obra e não levava qualquer tipo de lugar. Deixava comigo porque pela capacidade da minha bagagem, que eu fazia sempre bem feito, que eu sempre gostei de fazer as coisas, tudo nos mínimos detalhes, para parecer, para ficar muito bem feito. E aquilo ali gerou inveja, e é o próprio Deus que permite. Porque quando Deus está no controle, até quem tenta ajudar, até quem tenta atrapalhar, ajuda. E essa empresa, eu cuidava muito dela, e o meu chamado não era para cuidar da empresa, o meu chamado era para cuidar da obra de Deus e resgatar almas da mão de Satanás para Deus. E eu visualizava muito, eu fazia as pregações, eu ia na igreja frequentemente, porque eu me converti muito novo. Há 32 anos que eu comecei a evangelizar e a pregar. E eu me converti muito novinho. E daquela situação para cá, eu, de vez de me aprofundar a obra do Deus vivo, porque se eu tivesse me aprofundado a obra do Deus vivo, desde aquela época, hoje eu teria um ministério gigantesco com mais de 200 ou 300 igrejas, porque era a promessa de Deus para mim. E eu visualizando muito a empresa, visualizando muito as coisas materiais, eu fazia a obra de Deus só final de semana. Às vezes eu saía final de semana para evangelizar quando eu tinha uma folga, mas o pensamento estava praticamente na empresa. A obra de Deus eu fazia porque eu tenho um elo com o Deus vivo Todo-Poderoso há quase 35 anos. Mas eu nunca fiquei dependendo de ficar lá direto. E o plano que Deus tinha para a minha vida era para ficar lá. E eu nunca obedeci o chamado que Ele me deu. Eu ficava lá, eu pregava, eu dava assistência, eu fazia tudo na igreja por onde eu passava, eu fazia isso, evangelização todo final de semana, mas nunca fiquei firmado no onde Deus queria, que era o ministério. O ministério, que as pessoas pensam que o ministério é quando você tem um chamado, que Deus te dá uma unção para você curar, para Ele fazer a obra através de você. E isso aí, o tempo foi passando e essa empresa que eu tinha, eu cheguei a perder esses dias aí. Por quê? Porque você tem que obedecer. Você vê como uma coisa é séria, que até hoje eu ainda fico pensando em arrumar outra loja, mas o nosso Deus, Ele não quer o que você vai fazer. O nosso Deus, Ele tesoura tudo, Ele não deixa acontecer, porque o que Ele quer é a obra dele. Por isso que Ele fala, em primeiro lugar, o meu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se eu tivesse colocado em primeiro lugar o reino de Deus naquela época, você pode ter a certeza, pois o meu ministério era gigantesco. E eu não obedeci. Obedecia, entre aspas, fazia a obra de Deus no tempo que dava. E não era projeto dele. Às vezes, você está passando por situações aí e parecidíssima com essa. Às vezes você tem uma loja, tem um comércio, tem um negócio aí que você vive e às vezes gera inveja e o próprio Deus permite. Permite que o inimigo use alguém para te prejudicar, para deixar você aí, para te matar, para te derrubar. Permite situações, porque o projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus, às vezes, para a tua vida, não são para todos, mas às vezes é a obra dele 24 horas. E eu passei aquela situação constrangedora. Era muito cliente, era muita bênção, muita grana, porque eu sempre fui uma pessoa que me destacava. A loja que eu montava sempre chamava a atenção, porque eu sempre gostava de fazer coisas bem feitas. E era o próprio Deus que selecionava a clientela.
você se apega naquilo ali, para você sair é complicado. E a obra do Deus Todo-Poderoso sempre ficando em segundo plano. Eu ficava com medo de fazer a obra de Deus direto aonde eu estava congregando. Eu ficava com medo porque eu tinha um chamado de ficar direto. Eu pregava, fazia, evangelizava, tomava conta às vezes de 70 obreiros, ficava na minha mão, e você pode ter a certeza, eu ficava com medo de ficar ali direto e faltar o pão. Isso que aconteceu com o Jonas. O Jonas, Deus deu uma ordem para ele mandou ele para Tarso, mandou ele para Nínive, ele foi para Jope. Aí onde veio todas as situações que Deus permitiu para ele se posicionar. No teu caso não está sendo diferente do meu, porque Deus permite que venham situações aterrorizantes, Deus permite, Deus deixa às vezes o inimigo levantar pessoas que possam ter complicado internamente, porque acontece, você não tem noção que acontece que as pessoas que invejam você o que fazem. Você não tem noção. E permite a permissão de Deus, porque Deus fala que não cai uma folha numa árvore que não seja a permissão dele. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, porque no YouTube eu estou há 6 a 7 meses. Eu estou fazendo a obra de Deus aqui na minha casa, nessa sala humilde aqui que você está vendo, mas aqui é pregado a palavra. O que Deus manda entregar, tu pode ter a certeza que tem cura, tem milagre, tem prodígio, tem maravilha e tem prosperidade. Por quê? Porque é a palavra dele, o nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. O que ele manda você entregar, se a pessoa obedecer, se a pessoa toma posse, se a pessoa perseverar. Porque tem gente que vê só uma vez, não vê mais e larga para lá. Ficam atrás de milhares de pessoas aí, porque às vezes nesses lugares aí, nem o Espírito Santo está mais lá. O nosso Deus ele fala que onde tem uma ou duas pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria. Você pode ter certeza que essa oração daqui a pouco que eu vou fazer, essa pregação que eu estou te entregando, se você toma posse, se você dá crédito, você pode ter a certeza nesse espaço aqui, que eu chamo de espaço profético, esse espaço pequeno aqui, você pode ter a certeza que aqui é a sala da minha casa, é onde eu faço as pregações e lanço no canal para abençoar o povo do Deus, porque foi ele que mandou. E você pode ter certeza que são milhares de pessoas que são abençoadas aí, que você não tem noção. Mesma coisa, é você que está passando essa situação. Ninguém sabe onde está a brecha, ninguém sabe aonde é o que você está passando aí, que Deus está permitindo. Nós temos que fazer uma análise imediatamente, se conscientizar de o que nós estamos fazendo, para imediatamente se posicionar para o Deus começar a operar. Porque Deus fala que tudo é possível ser mudado pela força da oração. E a oração é a chave da sua vitória. Você pode ter a certeza que você não vai ficar nessa situação. Eu só te peço, eu te convido que você está entrando aí, que você deixe o teu gostei, que você compartilhe, que você indique esse canal e mostra esse recado que está sendo dado hoje, que coisas extraordinárias Deus vai fazer, que são milhares e milhares de pessoas que estão passando por essa situação e estão precisando de ouvir esse recado que Deus está mandando entregar. Você pode ter a certeza. O nosso Deus, ele mandou pregar sobre o Salmo 23, que hoje é o dia 23, e hoje nós estamos comemorando o Salmo 93. O nosso Deus, ele mandou eu te entregar esse recado, esse dia chamado hoje, que Deus estabeleceu uma aliança tremenda contigo e comigo, com os filhos e com as filhas. Uma aliança tremenda que foi estabelecido pelo próprio Deus contigo, que ele seria o nosso pastor e nada ia nos faltar. Essa aliança que Deus estabeleceu usando o próprio Davi, que estabeleceu, isso é uma aliança perpétua. Você pode ter
ter a certeza, meu amigo, minha amiga, você pode ter a certeza que essa aliança que Deus fez contigo, que Deus fez com os filhos, com as filhas, que Ele seria o nosso pastor e nada vai faltar, porque não vai faltar nada. Você pode ter a certeza, as bênçãos de Deus, elas são irrevogáveis. O Deus vivo, todo-poderoso, Ele não toma. E Ele prometeu que estaria contigo e nada ia faltar. As pessoas olham o Salmo 23, joga na frente de todo mundo, ora e nem sabe o que está escrito, passa tudo batido, as pessoas não sabem de nada. Isso é uma aliança perpétua que Deus fez através de Davi, para você, para mim, para nós que somos filhos e filhas. Ele prometeu a aliança que ele fez perpetuamente, que ele seria o nosso pastor e nada ia nos faltar. Se está faltando alguma coisa, se você está numa situação aí constrangedora, se está faltando, porque é permissão de Deus. Essa aliança, ela é tremenda. Porque é permissão do nosso Deus. Porque eu sou inimigo, que quando Deus permite, quem entra é o inimigo. Levantado por pessoas aí que não gostam de você, que não vai para a tua cara, porque você fique pensando isso que você está passando é normal, porque não é. Esse desemprego, essa luta, essas aflições, essas lutas, essas situações aí você não tem no hospital, gemendo, sofrendo, e às vezes é tudo Deus permitido. Por isso que Ele vai te explicar depois o porquê de tanta luta que você passou, o porquê você está passando dessa situação, que você chega até às vezes questionar, o Deus, por que eu estou passando isso? Meu Deus, por que eu estou passando aquilo? Mas o próprio Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai te explicar e vai falar o porquê disso tudo. Você pode ter a certeza, porque a promessa que Deus tem para a vida dos filhos e filhas são grandiosas e ela só vem através da obediência. Se nós obedecemos a voz do Deus vivo todo-poderoso, você pode ter a certeza que em vez de nós corremos atrás da bênção, a bênção que nos procura, porque é o próprio Deus que envia. Outra promessa, a aliança perpétua que Deus fez para você, no Salmo 23, é o que o nosso Deus, ele falou através de Davi, que ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, não temas porque ele está contigo. Essa promessa foi estabelecida pelo próprio Deus e você não tem noção como ela se cumpre. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer, porque quem está contigo é o próprio Deus. Isso é uma aliança perpétua que Deus fez com você, com os filhos e com as filhas. E você pode ter a certeza que o nosso Deus, que a aliança que Ele faz com os filhos e com as filhas, não é quebrada. Você pode ter a certeza disso. Você pode estar passando aí por situações constrangedoras, por humilhação, por vergonha, para você não temer que quem está contigo é Deus. Quando Davi fez esse Salmo 23, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, pelo próprio irmão, que queria matar o Davi. E o Davi estava numa situação constrangedora, uma situação de deprimente, de vergonha, e estava sendo perseguido 24 horas pelo rei Saul, pelo próprio irmão. E ele falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Deus está comigo. Meu amigo, minha amiga, você pode ter a certeza que você está passando essa situação aí, você pode ter a certeza que Deus ele está com você e Ele vai tirar você dessa situação. O vale da sombra da morte, espiritualmente, ele significa lutas, opressões, situações constrangedoras, situações de humilhação e de vergonha. Esse é o vale da sombra da morte. E você pode ter a certeza que esse vale aí, você não vai ficar. Esse vale aí não foi feito para você. Esse vale aí, quem vai passar contigo é o próprio Deus te guiando, porque é promessa dele, é uma aliança perpétua que ele fez com você e ele jamais ele vai quebrar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais algum, porque o Deus vivo está com você. Você pode ter a certeza
certeza. Ele fala que ainda que você passe por esse vale, você pode ter certeza que eu estou contigo. E não vai ficar desse jeito, porque quem está com você não sou eu. Quem está com você é o Deus vivo Todo-Poderoso, e ele já tem planos, ele já tem objetivos aí para tirar você dessa situação, porque é uma aliança que ele tem contigo perpetuamente. Esse Salmo 23, as pessoas lê, enfia na cara de todo mundo, das ovelhas ali, as pessoas nem entendem milhares de promessas que tem nesse Salmo. São milhares e milhares de promessas que as pessoas não têm noção, passa tudo desapercebido, porque as pessoas aí, às vezes, não estão, são todas, mas tem umas aí que não estão interessadas em nada de edificar você, em nada, estão interessadas mesmo de pegar nome e fama. É isso que estão interessados. A palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é eficaz, é poderosa na terra e ela não volta vazia. Você pode ter a certeza. Às vezes, no meu caso, dá vontade de procurar outra loja, mas a promessa de Deus para mim não é mais essa situação. Eu fui obrigado a perder tudo e você não tem ideia. Essa loja que eu perdi os valores para fazer a obra de Deus. Estou aqui fazendo a obra de Deus para obedecer nesse lugar simples aqui, humilde. Por quê? Porque foi o próprio Deus que mandou. E ai de mim se eu não obedecer. Porque ele recolhe. Está acontecendo com milhares e milhares de pessoas aí, que você vê na mídia, na internet, na televisão, as pessoas tudo caindo um por cima do outro aí. Por quê? Porque não obedece ao Deus vivo Todo-Poderoso. Pessoas que ficam falando que recebem retaliações, tudo mentiroso e mentirosa, porque a falha está na pessoa. A falha não é retaliações, a falha está justamente na pessoa. Pessoa rebelde, que não quer obedecer, cheio de orgulho, cheio de hipocrisia, cheio de mentira, e aonde tem isso, o nosso Deus ele não opera. O nosso Deus ele fala que sem santidade ninguém, absolutamente ninguém vê a ele. Por isso que está acontecendo, às vezes a pessoa está por aí, cair no meio da rua, morre, e as pessoas falam que foram arrebatados por Jesus. Não foi. Às vezes é as pessoas que brincam demais com o Evangelho, brincam demais com a palavra de Deus e a colheita chega. A fatura, ela chega porque o nosso Deus, ele permite. O nosso Deus, ele pode perdoar os pecados, mas as consequências, ele deixa chegar. Você pode ter a certeza disso. Eu vou orar agora o Salmo 91, porque o nosso Deus ele fala que tudo é possível ser mudado pela força da oração, e a oração é a chave da tua vitória. Se Deus mandou você vir aqui, é porque ele quer mudar completamente a tua história, ele quer conversar com você, ele quer falar contigo através desse recado. Você pode ter a certeza disso. Eu te peço que você deixe o teu gostei, que você compartilhe e que você se inscreva no canal para ajudar a obra do Deus vivo Todo-Poderoso. Se eu tivesse obedecido a Deus do início, há quase 35 anos atrás, você pode ter a certeza que o ministério que ele me deu hoje, eu teria por aí, eu acho que mais até de 100 igrejas. Eu fiquei visualizando a empresa e não consegui andar. Anos e mais anos debaixo do chamado que Deus me chamou, e eu não estava obedecendo porque eu visualizava, eu tinha medo de faltar o pão, e uma coisa que Deus já tinha feito aliança comigo, que ele seria meu pastor e não ia deixar faltar nada. A mesma coisa pode estar acontecendo com você aí, porque Deus mandou você pregar isso aqui. Eu acho que são milhares de pessoas que Deus está querendo falar. O nosso Deus, ele fala isso, se você tiver com a tua Bíblia aí, em Isaías 30, 29. Isaías não, Deuteronômio 29, 9. Isso é o alerta que Deus está falando para a igreja, porque a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja não é
templo, não é casa, não é nada. A igreja somos nós que somos o templo do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele fala aqui em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. O nosso Deus fala, vocês sigam. Isso é o alerta que Deus está mandando entregar para você. Vocês sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Eu vou repetir, porque isso aqui é um alerta para os filhos, para as filhas do Deus vivo Todo-Poderoso, que está passando por situações aí constrangedoras. A promessa que Deus fez, a aliança que ele fez contigo, que seria teu pastor e nada ia faltar, essa promessa não pode ser revogada, essa promessa não pode ser quebrada. Você pode ter a certeza, é uma promessa que Deus te fez perpetualmente. E você pode ter a certeza disso. E são várias outras promessas, porque eu estou fazendo uma pregação, eu estou fazendo o possível e o impossível para deixar pequena, porque eu não tenho muito tempo. Nosso Deus, ele fala, sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizeres. Isso é o alerta que Deus está dando para o povo dele, os filhos e para as filhas. Você pode ter a certeza, eu vou adotar você nas orações, que foi Deus que mandou. Você vai ter um suporte espiritual de 9h30 até as 11 horas em oração. Porque tudo é possível ser mudado pela força da oração, e a oração, ela é a chave da tua vitória, e ela vai mudar. A tua vitória chegou, só temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é obedecer. A nossa parte é perseverar, a nossa parte é dar crédito, a nossa parte é crer que o Deus vivo Todo-Poderoso está contigo, está comigo, e Ele está aqui, através dessa humilde pregação. Você pode ter certeza que Deus vai levantar milhões de pessoas. Você pode ter a certeza disso, porque não sou eu. É a palavra do nosso Deus, que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosíssima na terra e ela não volta vazia. Essa palavra, ela não vai voltar vazia. Quem toma posse, quem obedecer, vai ver se cumprir todas as promessas na vida, porque é promessa do Deus vivo. Você pode ter a certeza, porque foi Ele que fez aliança contigo, que seria o teu pastor. E nada, absolutamente nada, nunca ia te faltar. Você recebe o que é para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo, Roquel, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que ao sol no dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo do Egito, o que fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal, absolutamente nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem a teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele segurará para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente, meu amor, eu poloei no alto retiro, porque conheceu o teu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Meu amigo, minha amiga, você pode ter a certeza, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro plano, você pode ter a certeza que tudo muda, tudo muda. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que todo mundo, o ministério de tudo que é lugar por aí, colocar o reino de Deus em segundo plano, e o primeiro plano colocar o carro, casa, mansões, por isso que está todo mundo aí pagando um preço e ainda ficam falando que são retaliações.
Porque na real da história não estão nem pregando a palavra de Deus. Aquilo ali é um teatro, entre aspas, que não vai ter validade de nada. A pessoa que estiver se alimentando daquilo ali, Deus fala que em primeiro lugar é o reino dele e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se você tomar posse desse recado, se você praticar, se você obedecer os estatutos e as leis que Deus decretou, você pode ter certeza que mudança extraordinária acontece realmente na tua história, porque é a promessa dele. O nosso Deus, ele não vai te prometer uma coisa e depois vai te falar que não vai te dar. Ele falou que ele seria seu pastor e nada, absolutamente nada ia faltar. Se você tomar posse, você pode ter a certeza que mudanças grandiosas vai acontecer na tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, os teus entes queridos, a tua família. Deus abençoe literalmente o teu ministério, a tua vida espiritual, porque o nosso Deus, ele fala, onde tem uma ou duas pessoas reunidas ali no meu nome, ele não está falando que é em lugares grandes, lugares bonitos, pode estar falando aonde está a palavra dele, aonde você vê, acompanhando a palavra de Deus, se realmente for pregação sincera, porque o nosso Deus, ele sabe de tudo, ele sabe quem é quem. Em nome de Jesus, aonde tiver uma ou duas pessoas, ali o nosso Deus, ele está reunido no nome dele, ele está e você pode ter certeza que este lugar aqui pode ser unido como seja a pregação pequena que eu distribuí, mas você pode ter a certeza que o nosso Deus, ele está aqui e você vai ver a confirmação daqui para frente dessas pregações em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa,